Quem crê na presença de Jesus nessa noite, diga assim: eu creio na presença do Senhor Jesus neste lugar. Irmão, se você crê realmente na presença de Jesus aqui hoje, você vai ter um encontro verdadeiro com Ele. Então, em nome de Jesus, eu não ouvi glória a Deus na igreja. Se você crê realmente na presença de Jesus, você vai ter um encontro verdadeiro com Ele nessa noite. Irmãos, isso é real. Eu quero pregar nessa noite sobre superação pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Por maiores que aos nossos olhos sejam as nossas lutas, entenda, por maior que aos nossos olhos sejam as batalhas que nós enfrentamos ou que nós venhamos a enfrentar nas nossas vidas. Pastor, mas hoje eu entrei aqui e eu não estou enfrentando batalhas, mas o que eu preciso é que um sonho que eu tenho no meu coração se realize. Pastor, eu não estou enfrentando luta, mas eu tenho um desejo no meu coração que eu preciso que aconteça um milagre. Pastor, olha, eu preciso de uma cura, as coisas estão difíceis. Irmãos, Jesus, Ele é a resposta para tudo o que você precisa na tua vida. Diga glória a Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8 vai dizer assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Diga assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Diga assim agora: eu preciso se achegar mais a Deus, para que Deus se aproxime mais de mim. Diga glória a Deus. Quanto mais você busca Deus, mais de Deus você vai ter na tua vida. Quanto mais você ora, mais intimidade com Deus você vai ter. Quanto mais você vem para a igreja ouvir a palavra, a ministração da palavra, mais a fé em Deus vai ser gerada dentro de você. Glória a Deus. Por isso que às vezes, irmãos, nós precisamos às vezes parar, tirar mais os olhos daquilo que nós estamos passando. Eu sei que a superação ela não é fácil. Às vezes a superação causa dor, causa tristeza, causa renúncia, ela não é fácil. Mas nós precisamos às vezes tomar decisões nas nossas vidas e entender que aquilo que nós estamos vivendo não é bom para nossas vidas. O que realmente é bom se chama Jesus. O quanto de pessoas tem tentado resolver tudo na tua vida na força do teu braço? O quanto de pessoas tem tentado resolver as situações que ela está passando, às vezes no grito, falando demais, e a palavra vai dizer que não é por muito falar que nós seremos o quê? Não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Às vezes nós vamos ser ouvidos através dos nossos joelhos prostrados diante de Deus. E quando nós lemos, meditamos essa palavra, nós vamos perceber uma mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Às vezes a sua situação que você entrou de hoje não é uma hemorragia, mas é uma luta, é uma crise dentro da tua casa, em meio à tua família. Às vezes a situação que você está enfrentando não é uma hemorragia, mas é uma situação financeira difícil, é algo que você tem enfrentado. Às vezes a tua batalha maior é dentro dos teus pensamentos, é uma depressão, é uma angústia, é uma dificuldade que você tem enfrentado. Esta mulher
palavra de Deus. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera, sofria nas mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem aproveitar nada, antes, pelo contrário, indo a pior. O que nós entendemos nessa palavra? Que essa mulher, ela era uma mulher rica, era uma mulher que possuía bens, era uma mulher que tinha dinheiro, era uma mulher que tinha um poder aquisitivo grande, irmãos. E a palavra vai dizer que ela gastava, ela buscava no homem, ela buscava na medicina, e ela começou a gastar tudo, mas tudo que ela fazia parecia que só piorava. Ela não aproveitava nada, e a enfermidade continuava na vida dela. E aí, sabe o que me chama a atenção nessa palavra? A palavra vai dizer assim: tendo ouvido, a minha tradução diz a fama de Jesus, mas a tua tradução eu creio que diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de quem? Jesus. Ouviu falar de quem? Jesus. Olha aqui, pastor. Você consegue entender a profundidade dessa palavra? Ela ouviu falar de quem? Jesus. Olha aqui, pastor, o que a palavra diz sobre ouvir? Alguém sabe? A palavra diz que a fé, diga assim, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Você consegue entender a profundidade disso? Quantos anos essa mulher estava sofrendo? Quantos anos? 12 anos? 12 anos sem dar ouvido ao Evangelho de Cristo. Sabe por que muitas pessoas sofrem? Sabe por que muitas pessoas passam por lutas, até mesmo dentro da casa de Deus? Porque não dão ouvido à palavra de Deus. E aqueles que dão ouvido durante o culto, na manhã seguinte praticam tudo ao contrário ao que Deus falou com ela. Por isso que as coisas não parecem que não dão certo. A culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa às vezes são nossa. 12 anos enfrentando luta, enfrentando batalha, gastando os bens com médicos, buscando ajuda do homem, e continuava enferma. Só que a palavra diz que chegou um momento, ela ouviu assim: Jesus cura. Que pode dar glória a Deus? Ela deve estar ouvindo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ela deve estar ouvindo: olha, ele veio para mudar a história, para salvar a humanidade. Olha, Jesus é o único Senhor a ser seguido, é o único Deus. E ela coloca no coração dela: se eu apenas tocar na tua veste, eu serei. Quem quer tocar em Jesus essa noite? Glória a Deus. Para você tocar em Jesus, não espere do teu pastor. Não espere do teu pastor. Tem que depender de você. Tem que partir de você. Você tem que tomar uma iniciativa. Você tem que se superar pela fé e crer que o Senhor está aqui nesta noite e que você vai sair transformado pelo poder e da glória dele, com a presença dele nesse lugar. Irmãos, você que é a mulher que está aqui nessa noite, você sabe que quando vem essas regras mensal para você não é fácil, é? Ai, Jesus fica perto de algumas mulheres em alguns momentos, irmãos. Não é fácil.
Agora você consegue imaginar 12 anos numa situação dessa? Quando eu imagino assim uma mulher perdendo sangue, eu olho para ela pálida, até mesmo sem cor, fraca, às vezes sem conseguir caminhar, mas sem conseguir agir. A situação dela era deplorável, irmão. Ela estava passando por algo que ela não conseguia lidar com aquilo. 12 anos tentando buscar uma cura. Mas quando ela ouve falar de Jesus, ela toma uma decisão dentro dela. Eu posso não ter força, eu posso não conseguir, mas eu vou me arrastando, eu vou me humilhando, eu vou de joelhos, mas que eu vou tocar em Cristo, eu vou e vou receber a cura. Sabe o que eu entendo dessa palavra? Pergunta o que, pastor? O que é, pastor? Com mais convicção, pergunta o que, pastor? O que é, pastor? Que quando a gente quer, a gente faz. E se ela não tomar essa decisão? Então, igreja, a gente precisa parar com esse negócio. Eu não consigo ir para a igreja. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. A gente precisa parar com esse negócio, porque se a gente quiser, a gente faz. Uma simples dor de cabeça não pode te tirar da presença de Deus. Uma unha encravada não pode te afastar de Deus. Irmão, se você quer, eu já disse isso aqui na igreja, se você quer um salário no final do mês, você precisa trabalhar praticamente 30 dias no mês para esperar o dia 5 para receber, assim ou não é? A gente quer milagres sem orar. A gente quer cura sem vir para a igreja. A gente quer resposta sem meditar na palavra. A gente quer que as coisas caiam no céu de mão beijada. Para você alcançar algo, você precisa buscar na tua vida, para que você venha receber aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Há um questionamento dentro das igrejas, mas Deus não batiza mais com o Espírito Santo. Mas por que Deus não batiza? A gente não busca ser cheio de Deus. A palavra é chegar-vos a Deus, e Ele se chegará a quem? Essa mulher fez o quê? Ela foi buscar. Ela necessitava de cura, ela estava sofrendo. Ela estava passando por um vale, 12 anos sofrendo. Ou seja, quebrando a cara, passando por lutas. E Jesus às vezes passando na multidão, da janela dela, e ela olhando. O que será que está acontecendo naquela multidão? Às vezes nós estamos sendo apenas mais um no meio da multidão. Pastor, o que é isso? Jesus está no meio. Poucos estão percebendo a presença dele. Quando ela ouviu falar, a única que percebeu a presença de quem? De Jesus no meio daquela multidão. E às vezes no meio da multidão está os impedimentos, irmão. A multidão era o impedimento para que ela chegasse até Jesus, mas ela não olhou para aquele impedimento. Ela tomou uma decisão e foi buscar Jesus. Aleluia. Pastor, o que você quer dizer? A gente cria na nossa vida muitos impedimentos para não estar na presença de Deus. A gente cria. Eu sou muito observador, irmãos. Antes eu falava muito, hoje eu não falo mais, eu vou orar. Às vezes eu fico olhando algumas coisas e falo assim: Deus, quanto tempo a gente perde na frente
no celular, já percebeu isso? E às vezes a gente já nem está prestando mais atenção no celular, a gente está só passando o dedo, subindo e descendo. É verdade, né? Puxando para o lado, alguns do lado, alguns é para cima, não é assim, às vezes desce, as mesmas coisas. E aí eu começo a refletir e pensar, Deus, e se esse momento de ficar enrolando, passando para um lado, para o outro, ou para cima e para baixo, fosse de oração? O quanto as coisas seriam diferentes, irmãos. A gente julga que nós não temos tempo. A gente julga que a gente não consegue. A gente fala, não, mas não dá tempo, mas a gente tem tempo para tantas outras o quê? Coisas. A gente precisa determinar um tempo para estar na presença de Deus. Eu não sei aquilo que você tem enfrentado, o que você tem passado, mas a certeza que eu tenho, se você está aqui, é porque de alguma forma você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa que Jesus toque em alguma área da tua vida. Você precisa que Jesus cure, às vezes, porque aqui dentro tem uma pessoa que ela tem uma dor na alma, lá dentro dela, que ela não consegue entender as coisas que acontecem na vida dela. Às vezes você já se abriu com pessoas, mas as pessoas até mesmo dão conselhos errados para você. Eu quero dizer que a medicina não pode curar isso, mas o meu Deus, Ele pode entrar dentro de você, restaurar o que você sente, mudar a tua história e fazer que você viver em glória, em vitória, em vitória na tua vida. Há dores que não são remédios criados pelos homens. Não estou dizendo aqui que você não tenha que ir no médico. Deus deixou os médicos para isso. Mas eu estou dizendo que há certas situações que só Jesus pode fazer. Que só Jesus pode realizar, irmãos. E o princípio de tudo para que a mudança aconteça na tua vida é aprender a ouvir aquilo que Deus tem. Para que a fé em Cristo seja gerada dentro de você. Gerando fé, nada pode mais te impedir de viver a vitória de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode dar glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. A fé dessa mulher foi tão grande que mesmo sem força, ela toca em Jesus. Que Jesus, Ele faz uma pergunta: quem? Diga assim, quem? Me tocou. E os discípulos que estavam junto com ele falam assim: Senhor, tem tantas pessoas ao teu redor, como que o Senhor faz uma pergunta dessa? Quem te tocou? Irmãos, olha o que uma fé gerada causa. Essa virtude é poder. Jesus sentiu dentro dele, saindo o poder dele, porque é o poder dele que nos cura. Aleluia. E Jesus começa a procurar ao redor dele, dizendo assim: mas alguém me tocou. Alguém me tocou. Sabe o que me chamou a atenção nessa palavra? Versículo 33, uma acompanha junto. Eu não sei como vai estar a tua tradução aqui. Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente, ela estava consciente do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Aleluia a Deus. Como que essa mulher estava? A Bíblia diz que ela estava atemorizada e tremendo. Ou seja, ela foi coberta de temor. Glória a Deus.
Sabe o que tem faltado? Para mim, para você e para mim. Mais temor a Deus. Temor não é ter medo, é respeito pela presença de quem? De Deus. É saber que certas práticas não agradam a quem? Deus. A Deus. É colocar no coração: será que o lugar que eu estou frequentando, Jesus, o Espírito Santo, estaria comigo? Será que Deus está comigo em coisas que eu estou fazendo? Em práticas? Porque a Bíblia diz assim: sede santos, diga assim, sede santos, porque eu sou santo. Vai estar na presença de Deus, que é necessário se santificar. Glória a Deus. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, gerou fé dentro dela. E ao mesmo tempo, tocando em Jesus, ela sentiu que ela foi curada. E ela diz assim dentro dela, cheia de temor: eu estou diante do Deus, Criador dos céus e da terra. Busquei tudo aqui nessa terra, busquei tudo no homem. Ninguém pode fazer nada na minha vida, mas o meu Deus, que eu ouvi hoje, que eu conheci hoje, me transformou, restaurou a minha saúde e me deixou sã por completo. Essa palavra, irmãos, vai de encontro àqueles que tiveram um encontro com Deus, que foram curadas, que foram abençoadas e viraram as costas para Deus. Pessoas sem temor, irmãos. Sabe o que eu sinto de falar para você nessa noite? Se você crê realmente que esse que prega aqui nessa noite é servo de Deus, a tua vida vai mudar. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes a gente olha para o pastor e a gente não vê ele como homem de Deus. Por isso que a vida da gente vai de mal a pior. Se você crê que Jesus me enviou aqui nessa noite para ministrar essa palavra para você, não importa o que você está sentindo na tua vida, não importa o que você está passando na tua vida, se você crer, o meu Deus vai te curar por completo nessa noite. Glória a Deus. Você vai subir esse altar e vai testemunhar grandes milagres de Deus na tua vida. Você vai saber que Deus opera nesse lugar. Pastor, mas tem poucas pessoas, não importa. Deus não está no meio da multidão, Deus está na vida daquele que crê. Jesus estava no meio daquela multidão e ninguém cria, mas somente uma mulher creu, acreditou e teve a vida transformada pelo poder da glória dele. Não acabou, tem mais. Tem mais de Deus nessa palavra. Jesus começou a procurar e olhou para trás, virava para o lado, mas alguém me tocou. Essa mulher começou a se encher de temor, porque ela sabia, ela sofria 12 anos, que enfrentava dificuldades, e ela sabia que ela já não estava mais fraca, que já não sentia mais dor, que já estava bem, que estava restaurada. Ela sabia o que tinha acontecido nela. E a palavra diz que ela se prostrou diante de Jesus. Aleluia, Deus. Sabe, às vezes a gente precisa é se prostrar diante dele, é dobrar os joelhos. Glória a Deus. Quem já ouviu uma palavra assim: os humilhados serão exaltados? Aleluia. Quem já ouviu os humilhados serão exaltados? Amém. E se eu disser para você que a vida toda a gente ouviu isso, está errado? É verdade, Deus. Sabe o que realmente a palavra diz?
aquele que se humilhar na presença dele vai ser exaltado. Assim que está passando por alguma coisa, a gente declara: olha, os humilhados vai passar, vai ser exaltado. Não, aquele que se humilhar na presença. O que essa mulher fez? A palavra diz que ela se prostrou diante dele. Ela se humilhou diante dele, confessou que só ele é Deus, aceitou ele como único e suficiente Salvador, se rendeu a ele. Às vezes ela deve ter falado assim: Senhor, eu sou uma pecadora, eu sou falha. Às vezes eu estou dizendo aqui, imaginando que ela pode ter falado: eu sou falha. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas nos tempos bíblicos, uma mulher que estava com hemorragia, que estava nas regras nos dias dela, ela era considerada impura. Sabe o que poderia ter acontecido com essa mulher? Ela poderia ter sido apedrejada, ser morta. Mas ela não olhou para essas circunstâncias, para essas dificuldades. Ela foi e tocou, se humilhou diante dele, se prostrou e contou. A Bíblia diz que ela contou toda a verdade para ele. Ela explicou toda a situação. Você imagina ela olhando para Jesus: Senhor, eu estou há 12 anos sofrendo, 12 anos enfermo, gastando dinheiro com médico, estou sofrendo. Eu sei que eu não sou digna, olha só, eu sei que eu não sou digna de estar aqui, porque eu sou considerada impura. Mas eu sei que só o Senhor pode mudar a minha vida, a minha história. Só o Senhor pode me curar. Só o Senhor pode salvar a tua casa. Só o Senhor pode abrir as portas que você precisa que sejam abertas. Só o Senhor pode libertar das drogas, dos vícios. Só o Senhor pode curar essa dor que você sente. E vai dizer mais: ele disse, e ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vou repetir: filha, a tua fé te salvou. Quem que disse isso? Jesus. O que ela ouviu? Ela ouviu falar de quem lá atrás? Jesus. Ela ouviu falar de quem lá atrás? Jesus. Quando a gente ouve a palavra, já é o quê? A Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz, mais importante que a espada de dois, que é capaz de separar a alma do espírito. E Jesus fala assim: essa fé que foi gerada dentro de você. Glória a Deus. Que depois de 12 anos sofrendo, você entendeu que eu sou o caminho, a verdade e a... Essa fé que foi gerada em você, é ela que salvou você de glória. Glória a Deus. Jesus impõe as mãos sobre ela? Hã? Não. Jesus orou por ela? Não. O que curou ela? Irmãos, isto é superação pela fé. Olha aqui para o pastor, olhando os teus olhos para dizer para você nessa noite que você é capaz. Glória a Deus. Para dizer para você que nada, se você quiser, nada pode te impedir de chegar na presença de Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se esforçar, se humilhar na presença dele, confessar como essa mulher confessou toda a verdade, para que a tua vida venha a ser transformada e mudada por ele, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, em nome de Jesus, a salvação individual, lute por ela. É verdade. Se esforce mais, há uma força dentro de você. Você é capaz de vencer, você é capaz de superar, mas você precisa se levantar. Saia do teu comodismo, pare de dar atenção a coisas que atrapalham a tua vida espiritual. Abandone essas coisas, a modernidade, e comece a buscar a Jesus. Comece a buscar a Deus.
buscar a tua igreja. Aleluia. Que você venha estar com o coração aberto para subir com Cristo, para estar na presença de Deus. Se você quiser realmente abandonar o pecado, você pode. Aleluia, Deus. Se você quiser realmente tirar o que atrapalha da tua vida, você pode. Se você realmente quiser salvar o teu casamento, você pode. Você pode. Se você quiser realmente trazer os teus filhos à presença de Deus, você pode. Glória a Deus. Você pode. Se realmente você tomar uma decisão, você pode perdoar sim. Ah, mas eu não consigo perdoar. Mas se você tem temor a Deus, se você crê em Deus, se você sabe tudo que Jesus fez na cruz, você pode perdoar sim. Você é capaz. Você repetiu aqui o que eu já disse há um tempo atrás, aqui, há momentos atrás, essa mensagem. Não é porque uma dor de cabeça você está sentindo que isso vai te afastar, vai te tirar da igreja. Às vezes eu fico ali atrás, ou eu fico aqui atrás, meditando na palavra. E eu fico pensando, Deus, quantas pessoas poderiam estar na igreja? Quantas pessoas? Eu falo pessoas daqui da igreja, não estou dizendo pessoas de fora. Mas se chega um parente, a gente prefere dar atenção ao parente do que vir na igreja, é verdade? Você quer que esse parente venha para a igreja? Então fala para ele assim, em nome de Jesus, olha, eu tenho um culto hoje. Eu convido a você ir comigo. Mas se você não quiser, fique aqui que eu preciso buscar o meu Deus. As pessoas estão vendo uma atitude de fé dentro de você. Mas que fé é essa que nós vamos ter se qualquer coisa nos tira da igreja para dar atenção para as pessoas? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso é uma verdade, irmãos. O que aconteceu com essa mulher? Quanta atenção ela deu do homem, ela buscou ajuda do homem. Às vezes ela buscou ajuda na idolatria, na feitiçaria, na medicina, e nada aconteceu na vida dela. Mas quando ela entendeu que Jesus era a solução, a vida dela mudou. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus é a solução para você. Próximo diante dele. Se renda a Ele. E tudo mais Ele vai fazer na tua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, entregue a tua vida a Ele. Entregue a tua vida a Ele. Creia nele. Confie nele. E tudo mais Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Às vezes já buscou ajuda, você que está aqui, em tantas pessoas, irmãos. Você buscou ajuda em amizades, em relacionamentos que às vezes foi falido. Você buscou ajuda às vezes, sabe o quê? O dinheiro. Há pessoas aqui que buscam ajuda na noite, na bebida, nas drogas. E quando aquilo passa, está um vazio dentro dela. Sabe por quê? São prazeres momentâneos. Sabe esse vazio que você sente no dia seguinte? Só Jesus pode preencher. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe essa mulher? Ela foi preenchida por Cristo. Que Jesus fala para ela, para me encerrar: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja livre do seu mal. Aleluia, Deus. Seja o mal que for, quando Jesus toca, a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente estás livre. Só Jesus pode te libertar. Só Jesus pode tirar esse aperto do peito, essa tristeza, essa angústia. Só Jesus pode fazer na tua vida.
Amém? Aplauda bem forte a Jesus.